Estamos começando mais um Fé e Cidadania de Guarulhos para todo o Brasil. E o Fé e Cidadania de hoje vai estar abordando um tema muito interessante, um tema muito discutido e um tema de interesse público e utilidade pública, que é a defesa do consumidor. E para falar sobre o direito do consumidor, um homem que, além da sua fé em Jesus, ser um discípulo de Jesus, alguém que, além da fé inteligente, promove o bem-estar social, promove cidadania, o pastor Henrique Nunes, presidente da Abradec, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Imagens lindíssimas do ecoevangelismo e o Fé e Cidadania formando opinião. Não sai daí não, voltamos daqui a pouquinho com mais Fé e Cidadania para você. Voltamos com Fé e Cidadania e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios pastor Henrique Nunes. E eu vou começar perguntando para o nosso querido amigo pastor, essa figura simpática, carismática, que transmite alegria através do Fé e Cidadania, um tema tão sério, um tema tão profundo, que hoje, não vou dizer que é moda, mas se fala muito, né, pastor, da defesa do consumidor. Quem é Henrique Nunes? Vamos lá. Bom dia, boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem. Quero cumprimentar o nosso amado bispo, agradecê-lo aí pela oportunidade de estar falando aqui acerca da defesa do consumidor, né? E a Abradec, ela foi criada justamente para poder dar voz àqueles que não têm voz, né? Porque hoje nós temos muitos direitos, mas poucas pessoas sabem fazer valer o direito que elas têm. Então hoje aí, para poder trazer a oportunidade para aqueles que têm direito, mas não sabem como usufruir deles, né? Então nós aí, através da Abradec, Associação de Defesa do Consumidor, que foi fundada no Rio Grande do Sul, em um momento aí difícil da vida do pastor Henrique, né? Então nós fundamos aí a Abradec lá na cidade de Cassino. Como morador de Guarulhos, trouxemos a Abradec para Guarulhos, iniciamos e hoje nós estamos aí, pela graça de Deus, aí já com vários clientes aí sendo atendidos e alcançando, né, o desejo daqueles que precisam de uma assistência na área de defesa do consumidor. Pastor Henrique, eu sei que o cristão, na sua militância, é um apologista nato. Falando de justiça, de direito, não teve ninguém mais que valorizou o direito da dignidade humana do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem polemizar, polemizando, que o objetivo do Fé e Cidadania é mostrar os que os discípulos de Jesus têm feito no Brasil e no mundo. Esse é o nosso objetivo. Que a pessoa, além de ter uma expressão litúrgica, de canto, pregação, ela preocupa com o seu próximo, com o seu semelhante, e buscar gente que, além da fé, promove cidadania. Como nasceu, vou dizer, essa vocação de trabalhar em prol do direito do consumidor? Quando eu conheci a história e vi o trabalho do pastor Henrique, me chamou a atenção por isso. Porque nós, discípulos de Jesus, já defendemos a mensagem do Evangelho com muito afinco e determinação. A ética, o equilíbrio de você conseguir conciliar ministério, toda a sua vocação pastoral com a defesa do consumidor. A defesa do consumidor, na verdade, o que acontece? Hoje nós vivemos em um país onde nós nos falamos muito em ter direitos, mas poucas são as pessoas que
que alcançam esses direitos, principalmente a classe que nós atuamos, né? Que apesar de atender todas as classes sociais e raças e religiões, porque a Abradec não atende apenas a classe cristã evangélica, mas todas as classes de maneira geral. E a classe menos favorecida, né, que é a classe C, apesar de ter muitos direitos, nós não sabemos fazer valer esses direitos. Então ela surgiu justamente pela necessidade de atender o direito daqueles que os têm, porém não sabe fazer valer, né? Então quando nós pegamos aí, já falando da defesa do consumidor propriamente dita, quando nós pegamos aí uma pessoa que compra um carro financiado, por exemplo, né? Então ela vai ali com aquela alegria de ter ali o seu primeiro carro, né? Então ela está assinando ali um contrato, né, que ela sai alegre, e daqui a 10 meses ela não consegue mais dormir, porque aquele mesmo contrato que lhe proporcionou uma alegria anteriormente, hoje está lhe tirando o sono, né? Então nós surgimos justamente com essa ideia de defender o direito daqueles, né, que precisam desse auxílio. Então a Abradec, ela atua para todas as classes sociais, todas as pessoas. Você pega, por exemplo, pastor, bispo, um aposentado, né, que se aposentou ali com a sua aposentadoria e hoje ele vê a cada mês aquela aposentadoria sendo regredida, sendo minguada, e aí ele se pergunta: eu me aposentei com X salários e hoje eu ganho N salários, o que fazer? Né? Então a Abradec, ela foi criada para atender essa pessoa que tem um direito, mas não sabe fazer valer aquele direito. Aonde recorrer para poder ter esse direito atendido? Né? Seu público-alvo é o público mais pobre. Não o mais pobre na acepção da palavra, né? Mas o que tem menos recurso, o que tem menos conhecimento, né? Então esse é o nosso público. E eu vou falando dessa questão, por que eu perguntei isso, gente? Porque Jesus disse que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, surdos ouvindo, não é isso? O milagre está acontecendo, aí Jesus termina. E o pobre está ficando rico. Quando esse texto termina, Jesus está falando assim: o pobre é chegado o reino, o pobre é anunciado o evangelho. E é bonito ver um pastor preocupado com as minorias e no exercício da sua cidadania. A Abradec, o senhor me disse que o senhor atende alguns casos até de graça, né? Até por uma questão social. Hoje a gente vê isso muito no Brasil. A nossa missão também faz muito esse trabalho de, não vou dizer filantropia, de paternalismo, mas algo assim de dar um pouquinho a mais. A maioria de pessoas que chegam no seu escritório são gente assim, que às vezes o senhor usa de benevolência, de caridade, ou o negócio é sério mesmo, assim, a nível de fazer o bem feito, com profissionalismo, com determinação. Bispo, quando você fala em fazer... Desculpa cortar, não vai fazer uma fila lá a porta da esperança, a Abradec vai virar a porta da esperança, porque tem profissionais do direito trabalhando, mas isso é bonito. Você ter toda uma empresa e você tirar um pouquinho do seu status para ajudar um pouquinho. Eu acho muito bonito quando eu vejo algum dentista, algum médico importando a sua profissionalidade, você tirar um pouquinho, né? Eu vou, da minha cota de 10, eu vou doar. Isso é legal. Por ser uma associação que nós não temos aí uma mensalidade, uma manutenção a ser cobrada, e porém os serviços dos profissionais eles têm que serem pagos, né? Então nós temos que manter o nosso profissionalismo como defensor do direito,
porém nós também temos a nossa fé em Cristo Jesus, né? Então essa fé ela nos leva a tirar um percentual desse trabalho para atender aqueles que têm menos condição. E nós temos a sensibilidade, até porque nós cuidamos de vidas, né? Então nós temos a sensibilidade de perceber a necessidade daquela pessoa. Então nós, nesse sentido, nós damos uma assistência, até descontamos honorários, né? Não que isso seja uma constância, porque o profissional ele tem que ter os seus ganhos. Sim. Mas nós fazemos isso, né? E tem outras situações que às vezes a pessoa ela vai procurar um profissional. Você me disse que às vezes você trata mais o emocional e espiritual do que até mesmo o caso. A pessoa chega lá oprimida com um caso que está mal resolvido, e além da parte profissional você oferece até auxílio espiritual, falando de Jesus. Como funciona isso? Então, porque na verdade nós sabemos que, pela fé que temos em Cristo, nós sabemos que às vezes a pessoa ela está com um problema psíquico, emocional, que a leva a um desespero tão grande que ela não sabe que ela está com aquele problema. E ela vai procurar um outro profissional. E ela chegando no escritório, nós com conversa, aí você detecta que o problema dela não é só um profissional do direito, por exemplo, né? Ela está precisando ali de alguém para ouvi-la, para conversar, né? Para trazer, a desabafar, um ombro amigo. Então nós fazemos também essa parte, né, ali no escritório, que às vezes a pessoa ela nem entra com um processo, né, mas ela sai com o seu problema resolvido. Esse papo gostoso. Voltamos daqui a pouquinho com mais Abradec. Pastor Henrique Nunes falando agora de utilidade pública. Voltamos com Fé e Cidadania, falando hoje de defesa do consumidor, com o pastor Henrique Nunes, da Abradec, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. E agora eu quero falar um pouquinho de utilidade pública. Qual é o serviço mais utilizado hoje? Sei que tem vários, mas o que mais o povo procura a Abradec. Bispo, realmente tem muitos serviços, e hoje o cidadão ele precisa de atendimento em diversas áreas. Mas para nós definirmos o trabalho da Abradec hoje, é mais a utilidade pública voltada a direitos, tipo buscar a perca de uns juros numa caderneta de poupança dos planos revisão contratual monetária da caderneta de poupança. Isso, dos planos escola. Isso é o que mais te procura? Hoje, no momento, é o que nós mais fazemos. Revisão de previdência, aposentadoria. Aí depois disso nós temos a revisão de aposentadoria, nos seus diversos tipos de revisão, porque Sim. Quando nós falamos em revisão de aposentadoria, aí a pessoa pensa que todos têm direito à revisão, mas aí vai depender de um estudo preliminar sobre o ano da aposentadoria, o tipo da aposentadoria, como que ele se aposentou, porém tudo isso nós fazemos. Depois disso nós temos as percas, a revisão contratual do contrato de financiamento de veículo, que também é muito procurado. Hoje no Brasil... É isso aí. Então hoje o que nós mais temos são pessoas que financiaram um veículo, né? E ali naquele contrato lindo e maravilhoso, nas entrelinhas ali, ela não leu no momento que ela assinou, por causa do afago ali de querer sair do seu carro, né? Mas ali também... Quem já não passou por isso? Então, hoje a pessoa ela compra com o carro, sai todo feliz, só que depois vem o problema, né? E aí depois... Chama Abradec. Chama Abradec. Chama o pastor Henrique. Chama o pastor Henrique para nós poder fazer a revisão desse contrato. E por fim, um outro serviço que também fizemos bastante, ainda nos procuram muito, é a busca da diferença das ações da antiga Telesp, hoje Telefônica. Então aquela pessoa que comprou o telefone lá em 1990, né, recebeu as ações, porém ficou ali um resíduo que a empresa não os pagou.
Então esse resíduo nós também buscamos, né, que é a diferença. Os profissionais que trabalham com você, os advogados, são todos especializados nessa área contratual. Isso, área contratual. Previdenciária. Contrato, previdência, nessa busca das diferenças das ações, né? E tem outras coisas que você também faz, a pessoa teve um problema nos órgãos de defesa do consumidor, foi levado o seu nome indevidamente, né, aos órgãos de defesa de proteção ao crédito, SPC e Serasa, nós também fazemos essa toda parte também. Eu vou perguntar, quantos clientes já passaram? Você não vai falar, né? Mas muitos. Então, hoje é difícil falar isso. Tem muitos clientes, né? Porque como você trabalha assim se você fizer um levantamento de quantas milhões de pessoas que compraram o telefone, por exemplo, e não receberam aquilo que deveriam receber, são milhões. Quantas pessoas desconfiam dos seus contratos de carro? Isso, justamente. Então, eu mesmo... Você tem? Eu tenho uma Bíblia. Uma Bíblia. Eu tenho não vou dar quantas prestações, mas eu desconfio. Eu acho que essa prestação está muito alta. É isso aí. Aí, essa dúvida pintou? Procura a Bradec. Procura a Bradec. Olha aí. Então, no meio desse cenário todo, então a Bradec hoje, pela graça de Deus, nós temos aí um percentual razoável de clientes. Será que eu acertei descobrir na Bradec aqui e o Fé Cidadania vai mandar muita gente lá? Se falar que viu Fé Cidadania, tem desconto? Tem desconto. Tem desconto. Quem sabe nós nascemos uma parceria aqui, Fé Cidadania e a Bradec, porque quando eu fiquei conhecendo o trabalho do pastor Henrique, gente, eu fiquei assim muito feliz, porque é gente do bem, gente que além da fé, da confissão em Jesus, promove cidadania, essa fala que temos aí há vários anos, gente que produz utilidade pública como igreja segundo cidadão, utilidade pública, como nós temos falado. Então é bom o povo de Deus, ou aquele que precisa de uma consulta, procurar. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, aí ele vai falar site, endereço, telefone, aí eu vou utilizar da assunção do seu carisma para ele deixar uma palavra de paz, de esperança, de fé para você. Talvez essa pessoa está nos vendo e está atribulada com um carnê, com uma situação, e é Deus falando. Esse é o nosso objetivo, profeticamente Deus falando, não tem jeito. Então procure um mentor, tá bom? Sai daí não. Vamos tomar uma aguinha ali e voltamos com mais fé e cidadania para você. Estamos aqui no Parque Nacional Iguaçu, Argentina. Imagens lindíssimas, fortes demais. Não tem como, estamos impactados por tudo que vimos e ouvimos através do som das cataratas aqui no lado argentino. Tremendo. É minha ação, faz cidadania, direto para você de Foz do Iguaçu, hoje do lado argentino. Estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar, você sinta também. Chegamos ao final de mais um Fé e Cidadania, nesse papo gostoso com o pastor Henrique Nunes sobre defesa do consumidor. E o que desperta em nós esse desejo. Né? A Bíblia diz que quem tem Jesus não está em trevas. E às vezes estamos enganados por uma situação aí
juridicamente mal compreendida, ou como mal assinada, mal pensada. E Deus nos traz hoje aqui o pastor Henrique para nos ajudar nessa questão. E eu creio que isso é uma utilidade pública. Pastor Henrique, igreja. Sua igreja fica aqui em Guarulhos, né? Você é pastor de uma comunidade bonita aqui na cidade de Guarulhos. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Nova com Cristo, Taboão, Jardim Marilena, povo que nós amamos demais. Sim, vamos fazer uma ação lá. Fazer uma ação, fé e cidadania lá no Marilena. Vamos lá. Nós já vamos falando combinar. Em rede, para todo mundo cobrar, você não cobrar. Não, vamos fazer. E tem uma igreja bonita. Uma igreja bacana, um povo abençoado, feliz, né? E um povo amoroso. E uma palavra. Talvez alguém que está nos assistindo está assim, né? Eu aprendi, pastor Bispo Eliseu, que o problema do dia a dia, principalmente a dívida, o financeiro, ele traz uma angústia, né? E leva aquela pessoa que está vivendo naquele momento até de perder a própria fé, né? Então, eu quero deixar uma frase de um pensador. Por favor, deixa Deus te usar. Que ele diz assim, que insanidade mental é achar que fazendo as mesmas coisas, tudo vai mudar. Então, é insano nós acharmos que se nós tomarmos as mesmas atitudes, as mesmas decisões, agirmos das mesmas maneiras, algo vai mudar na nossa vida. Então a mensagem hoje é: tome uma atitude, né? Se tudo está dando errado, fazendo o que você vem fazendo no seu dia a dia, na sua vida, né? Mude as atitudes, passe a fazer coisas novas, passe a agir de forma diferente, que assim tudo vai mudar. Amém. Amém. Olha aí. Você falando, eu lembrei, né? Não levais ninguém senão o amor. Trabalhar até domingo para não ser pesado a ninguém. Mas se você está do outro lado, está oprimido, se sentindo injustiçado, de repente é uma voz de Deus dizendo para você buscar um conselho com alguém. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando faltam os conselhos, fracassam os projetos. E eu quero que a sua caixa de e-mail encha de gente querendo conhecer a Bradec, o pastor Henrique, a igreja, que além da parte profissional também o senhor é um mentor espiritual. Você deixar o site, e-mail, algum telefone nas redes sociais para que divulguemos o seu trabalho. O site da Bradec é www.abradec.com.br. Positivo. O nosso e-mail é henrique.abradec.com.br. E temos o nosso telefone do nosso escritório. É 011 3258 2457. Deixa eu só concluir. Pode, fica à vontade. Porque nós, como povo de Deus, às vezes nós achamos que nós não devemos procurar os nossos direitos e deixar na mão do Senhor, né? Então, a Bíblia diz que nós temos que tomar atitudes para que Deus ele venha reagir conforme as nossas ações. Sim. Então, eu aprendi que Deus, ele reage. O único momento que ele agiu foi quando ele criou tudo. A partir de agora, ele reage às nossas ações. Então, é uma ação nossa de procurar os nossos direitos, de buscar os nossos direitos, para que eles possam se tornar verdade. Porque às vezes a pessoa está com um problema, ele não busca e acha que vai resolver, e não vai. Então, você está precisando de ajuda, está precisando de resolver um problema, busque lá a Bradec. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz, pastor. Obrigado, bispo. Obrigado. Pastor Henrique é um homem que, além da fé, promove cidadania. Estou indo embora. Voltamos qualquer dia desse. O Fé e Cidadania é reproduzido em várias emissoras, na internet, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Fique na paz do Senhor e até a próxima. E liga para a Bradec. Tchau, Deus abençoe.